As guerras dos Estados Unidos no pós-11 de setembro custaram 6,4 trilhões de dólares. As operações americanas e outras operações militares, em conjunto com aliados em cerca de 80 nações, surgiram após os terroristas da Al-Qaeda atacarem o World Trade Center em Nova York e o Pentágono em Washington no dia 11 de setembro de 2001, lançando os Estados Unidos em uma das guerras mais longas de todos os tempos contra o terrorismo em todo o mundo, tornando-se o único país a ter capacidade de operar em diversas partes do planeta ao mesmo tempo, com poucos efetivos militares e por tempo indeterminado. Os resultados dessas intensas operações tiveram não somente as vidas americanas ceifadas em combate, mas ao bolso dos contribuintes que gastaram cerca de 6,4 trilhões de dólares em quase 2 décadas de guerras pós-11 de setembro, que mataram cerca de 800 mil pessoas em todo o mundo, segundo o projeto Cost of Wars da Watson Institute. Com relação às vidas perdidas desde que as operações foram lançadas no Afeganistão nas semanas após os ataques de 11 de setembro, 7.014 militares americanos morreram nas guerras americanas, 22 civis do Pentágono foram mortos e 7.950 empreiteiros americanos morreram. As estimativas e gastos anuais mostram um declínio geral nos custos de guerra em 2019, já que as tropas dos Estados Unidos enfrentam menos combates nas principais zonas de guerra, como o Afeganistão, Iraque e Síria. Ainda assim, o preço estimado para essas guerras aumentou cerca de 500 bilhões de dólares desde novembro de 2018 e dobrou desde as primeiras análises do projeto Cost of Wars em 2011. O orçamento do Pentágono é difícil de ser reduzido ou eliminado. Para os democratas americanos, a esperança é que o relatório divulgado continue a informar, educar e servir como um recurso, pois as guerras presentes e futuras serão mais debatidas e analisadas, a fim de se ter uma noção melhor dos custos, não de forma instantânea, mas dos custos a longo prazo. É difícil discernir os custos monetários e humanos reais dessas guerras. Segundo os pesquisadores, a dificuldade está na falta de transparência orçamentária de instituições federais, incluindo o Pentágono e os departamentos de assuntos dos veteranos e segurança interna. Entretanto, na opinião do canal Área Militar, os Estados Unidos são o que são hoje, graças às suas maneiras de decisão ímpar associadas aos interesses próprios e aliados, visando sempre antecipar ao inimigo por meio do desenvolvimento de tecnologia e espionagem, elementos que tornam as informações ultra-secretas e intransferíveis a qualquer setor do governo ou privado. Para o Instituto Watson, sem uma contabilidade adequada, o público americano não pode moldar opiniões informadas sobre os rumos dessas guerras, que geralmente são vistas como em encerramento, mas continuam custando milhares de vidas em 2019. A parcela dos gastos do Pentágono inclui os quase 2 trilhões de dólares desde 2001, em fundos de operações de contingência no exterior. Os montantes gastos com guerra foram usados para financiar a maioria das operações em lugares como o Afeganistão, Iraque e Síria. O Departamento de Defesa adicionou mais de 900 bilhões de dólares a seus orçamentos básicos desde o início dessas operações, o que provavelmente não seria necessário em tempos de paz. Estimativas recentes do Pentágono sobre o número de combatentes do Talibã no Afeganistão mostram força semelhante à realizada em 2001. Estima que combatentes do Estado Islâmico no Iraque e na Síria ainda podem estar se orgulhando com um grupo de aproximadamente 35 mil a 100 mil combatentes, mesmo após a perda de território nas regiões. Continuando a posição do canal Área Militar, numa hipótese de acesso legal aos orçamentos, muito provável que os gastos seriam indagados, e caso esses fossem direcionados a operações ou desenvolvimento de equipamentos secretos, jamais poderiam ser divulgados. Literalmente seria dar munição ao inimigo, o que, consequentemente, os gastos com guerra seriam intensificados para conter o inimigo ainda mais inteligente e ciente da capacidade americana.